Aleluia. Em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 2. Romanos 12, 2. Aos amados que nos assistem pela internet, eu creio que a minha filha está assistindo. Minha filha, um beijo, te amo, que esta palavra também possa promover mudança e transformação na sua vida, porque todos nós precisamos. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Ela está em outro canto da terra. Meu Deus, nós te louvamos. Todos acharam? Romanos 12, 2, então confirma com um amém. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Preste bem atenção no que esse texto está nos chamando e nos provocando. Não vos conformeis com este século. Talvez em algumas versões vai estar dizendo com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas para que isso? Para que nós, eu e você, para que a igreja, para que o corpo de Cristo estabelecido nesta terra, possa experimentar qual seja a boa, diga comigo, boa. Coloca a sua mão assim, mediana, média de altura, e diga assim, a boa. Agora coloque ela mais alto e diga agradável. Agora mais alto ainda e diga perfeita. A perfeita vontade de Deus. Este é o desejo de Deus para a minha vida e para a tua vida, que nós possamos experimentar a perfeita vontade dEle. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendito seja o teu nome, tu és santo. O Senhor está entronizado em meio aos louvores e também em meio à tua palavra, pois a tua palavra diz, onde estiver dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Eu não tenho dúvida, eu creio com todo o meu coração e o meu ser, a minha alma e o meu espírito, que o Senhor está presente aqui nesta noite. E onde o Senhor está, também não tenho dúvida, que o teu poder sendo manifesto, curas, milagres, mudança, transformação de vidas, também acontece, porque assim foi comigo. A minha vida foi transformada pelo poder da tua palavra. E eu não tenho dúvida que o Senhor quer transformar vidas aqui nesta noite. Então fala conosco, meu Deus, no nome de Jesus. E eu quero orar também, Senhor, pelas mães que se fazem presente, e quero profetizar sobre a vida delas, como ministro e profeta de Deus nesta hora, para a vida de cada mãe aqui, que os sonhos de cada mãe se tornem em realidade, pois Tu és o Deus que traz à existência o que não existe. Que a oração desta mãe possa chegar diante do Senhor, e que o Senhor possa se mover em favor daquilo que esta mãe tem pedido, a cura de um filho, a libertação de um filho, a libertação e a salvação de um marido. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, que a Tua glória resplandeça em cada mãe aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o que eu acho de extraordinário na Bíblia Sagrada é a veracidade, é a força e a verdade que o Evangelho tem, porque ela não se dissipa com o tempo. O texto que acabamos de ler foi escrito por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo, no primeiro século da era cristã. Escrito por um homem chamado Paulo, que outrora foi um perseguidor da igreja, mas que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo.
A glória do Senhor resplandeceu diante dele e houve uma conversão verdadeira. Houve uma transformação na vida daquele homem. Houve uma mudança de mente. E esse homem experimentou coisas extraordinárias que, quem me dera, eu pudesse ver, experimentar aquilo que ele experimentou. Mas também não é fácil pagar o preço que ele pagou. Mas eu estou falando de um texto que atravessou décadas. Eu estou falando de um texto que atravessou séculos e vem nos alcançar nos dias de hoje. E da mesma maneira que ele foi escrito, com a mesma força que ele operou naqueles dias, para quem Paulo escreveu aos romanos naquele dia, como ele tinha poder naqueles dias para mudar vidas, e naqueles dias ele alcançou o objetivo dele, eu não tenho dúvida que também hoje ele alcançará o seu objetivo, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova, e ela tem poder para mudar vidas, para mudar história, no nome de Jesus. É isso que eu acho interessante, é isso que eu acho profundo, é isso que eu acho poderoso no Evangelho. Porque ela não passa, a palavra de Deus não envelhece, a Bíblia diz que Deus não muda, e quem dera a sua palavra, a Bíblia diz que todas as coisas passarão, céus e terras passarão, mas a sua palavra permanecerá para sempre, ela não vai passar, e ela tem poder na sua vida para te alcançar nesta noite, no nome de Jesus. Eu olho para a carta que Paulo escreve aos Romanos, e vejo no capítulo de número 1, ela é muito atual, porque ele está escrevendo acerca da pecaminosidade do ser humano, da pecaminosidade humana, de uma maneira universal. Se você sair daqui nesta noite, chegar em casa, e pegar a sua Bíblia em sua mão, e procurar um canto da sua casa, e ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, você vai ficar assombrado e assustado, eu não tenho dúvida em dizer isso, como você vai perceber que é uma palavra atual para os dias de hoje. Ele está tratando da pecaminosidade do ser humano, e aí você vai caminhando pela carta de Romanos, no capítulo de número 3, no verso de número 23, Paulo escreve assim: e todos pecaram. A Bíblia diz que Deus procurou um santo sequer na terra e não achou ninguém, todos pecaram, e o texto diz, e todos carecem da glória e da misericórdia de Deus. E aí então você vai caminhando no capítulo de número 6, no verso de número 23, e diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. E aí então eu chego até o capítulo de número 12, e eu olho para o capítulo de número 12 e vejo uma proposta de uma vida nova, uma proposta de transformação, uma proposta de mudança de vida, de mudança de atitude, de mudança de comportamento. O texto está nos dizendo: e não vos conformeis com este mundo, com este século, com este tempo em que nós estamos vivendo. Algo que nós precisamos entender é que o mundo, essa força liberal, não pode nos controlar. Nós não podemos, como igreja estabelecida nessa terra, pela qual fomos chamados para transformar e para mudar, mas não nos conformar com este século e com este mundo. Haja visto que muitas pessoas, por viverem debaixo de uma influência, de uma força maligna que este mundo imprime em nós, debaixo de um jugo pesado, que esse mundo propaga, que esse mundo oferece, haja visto que muitas pessoas estão confusas e perdidas, porque não sabem para onde vão, não sabem o que querem, não têm uma direção, e vivem debaixo de costumes mundanos. Existem valores e posturas no mundo, que são completamente reprováveis diante de Deus, e nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia diz, a Bíblia sim, é a verdade de Deus para o ser humano, e ela diz o que nós devemos fazer e o que também não fazer. E Paulo está dizendo: vocês não podem se conformar com este século, vocês não podem viver a conformidade com este mundo, porque o mundo tenta imprimir em vocês algo que não é verdadeiro.
E nós não podemos viver às custas do que o mundo nos oferece. O mundo diz que é normal. O mundo, debaixo de um sistema, de um governo que só o nome já diz tudo, um governo democrático. E você pense o que você quiser. É um governo democrático, sendo que o governo de Deus é um governo teocrático e nós precisamos viver debaixo desse governo. Mas o mundo tenta nos imprimir que tudo é normal. E aí as pessoas dizem assim, nada a ver, o que tem? Eu posso porque eu tenho liberdade para isso. Mas a Bíblia diz que muitas coisas não são normais. Por isso que Paulo nos provoca. Ele nos provoca a você não se deixar ser controlado pelas informações que este mundo nos oferece. O mundo diz que é normal. As pessoas no mundo dizem que é normal um jovem sair numa noite para balada e beber a noite inteira. E depois de beber a noite inteira, ele arruma uma moça qualquer, e essa moça também, o mundo também diz que é normal, ela então sair com um rapaz que ela conheceu há poucos minutos, e aí então eles saem dali, de uma festa, de uma balada, e vão passar a noite em um motel. O mundo diz, poxa, isso é maravilhoso, isso é normal, mas a Bíblia diz, nada disso, isso não é normal, isso é reprovável diante de Deus. É isto que Paulo está dizendo. Aleluia. O mundo diz que é normal um homem casado trair a sua esposa. E haja visto que alguns dizem assim, mas você não faz por quê? Não tem problema, nada a ver, o que tem? Só uma saidinha, é só uma noite, é só um esquema. O mundo diz, é normal, está tudo bem, mas não é normal, não é normal. O que o mundo tenta nos oferecer, o que o mundo tenta imprimir em nós, não é normal. O mundo diz assim, é normal um homem sentar diante de uma televisão, de um canal fechado e passar uma noite, madrugada fora, assistindo pornografia, ou diante de uma tela de computador, ou até mesmo diante do teu celular. O mundo diz, isso é normal, todos veem, todos fazem, isso é normal. Mas eu venho te dizer nesta noite, não é normal, não é normal. Paulo está te chamando, Paulo está te provocando, não se conforme com aquilo que o mundo diz que é normal. Por isso nós somos chamados para uma transformação. Tudo que Deus não aprova deve ser reprovado por você. Você deve fazer uma avaliação, será que Deus aprova isso? Todas as vezes que você estiver em um lugar secreto, sozinho, isolado, e de repente vir na tua mente em fazer algo, você deve perguntar para você, será que Deus está comigo nisso? Será que Deus aprova o que eu estou fazendo? Não é normal, e é isso que o texto está nos dizendo. Você não está no mundo para aceitar o que o mundo tenta imprimir em você. Você foi colocado e estabelecido neste mundo para ser agência de transformação para o mundo aí fora. É esse o propósito da igreja. Amados, nós olhamos para uma sociedade que está completamente perdida, deturpada, porque estão vivendo debaixo de princípios e valores que são impressos em nós por uma mídia. Mas não é normal, nem tudo que a mídia diz é verdadeiro. Hoje, por exemplo, eu olhei um noticiário logo cedo e eu não tinha comprado o ingresso para o jogo, e eu já estava pensando assim, como eu vou fazer para ir no jogo? Não comprei, olhei, o noticiário dizia assim, não tem mais ingresso, não existe, se esgotaram todos os ingressos. De repente chegou um amigo meu lá em casa e disse, eu acabei de comprar, tem um monte de ingresso vendendo ali. Quer dizer, nem tudo que a mídia diz é verdade. Mas muitas pessoas estão vivendo debaixo da influência da mídia. Eu venho te dizer nesta noite como profeta de Deus para a tua vida, não é normal, não se conforme. Talvez você está vendo diante dos teus olhos algumas coisas que já têm te incomodado, e o mundo tenta dizer para você, nada a ver, o que tem? Eu venho dizer para você nesta noite, debaixo da autoridade da palavra de Deus, não se conforme com este século. Você foi chamado não para aceitar as influências do mundo, mas para transformar esse mundo pelo poder do evangelho que está em mim, que está em ti, em Cristo Jesus. A Bíblia fala
de um homem chamado Sansão. E eu acho interessante a história desse homem, porque Sansão foi um homem que foi separado e consagrado dentro do ventre da sua mãe para libertar o povo de Israel. Mas ele começou a achar as coisas do mundo normal. Ele começou a achar que tudo podia, nada a ver o que tem. A Bíblia diz que um nazireu não podia se envolver com uma pessoa de outra tribo, ele foi e se envolveu. A Bíblia diz que um nazireu, ele tinha esse voto nazireado já dentro, consagrado no ventre da mãe, que ele não podia tocar em defunto, em nenhum tipo de morto. Mas um certo dia Sansão está caminhando, a Bíblia diz assim, ele estava no caminho, preste bem atenção no que eu estou te dizendo agora, porque o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Sansão estava com o seu pai e com a sua mãe no caminho, e aí de repente apareceu um leão, um filhote de leão. A Bíblia diz que Sansão, ele avança sobre esse leão e ele estraçalhou esse leão, e ele mata o leão e deixa o corpo de um leão. Passado alguns dias, Sansão vai passando novamente por aquele mesmo caminho. Perceba bem que até aí ele está no caminho, mas de repente ele se lembra, foi por aqui que eu matei um leão, e o corpo desse leão deve estar em algum lugar por aqui, e ele sai do caminho, e quando ele se afasta do caminho, ele vai até o corpo do leão, e ele encontra o corpo do leão ali, já em estado de putrefação. E aí então, a Bíblia diz que Sansão chega até o corpo do leão, e ele encontra no meio da podridão da carne, ele encontra ali um favo de mel, e ele toma para si esse favo de mel, e aí então ele volta até seu pai e sua mãe, e ele oferece desse mel, ele se deleita com esse mel, ele se delicia com esse mel. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? Que Sansão se afastou do caminho, e foi achar doçura na podridão. Quando Sansão vai achar doçura na podridão, ele começa então um declínio na sua vida. Um homem que foi chamado para libertar Israel, um homem que foi chamado para destruir e para derrotar filisteus, ele começa na luz, mas a Bíblia diz que o final da sua história, ele termina com os seus olhos vazados, ele termina em trevas, porque ele se afastou do caminho e foi achar doçura na podridão. Eu venho aqui te dizer nesta noite, e provocar o teu coração a uma mudança. Não se conforme com este século, não se conforme com o que o mundo está te dizendo e está te oferecendo, porque muitas coisas que o mundo oferece é podridão, e às vezes vem numa aparência do favo de mel. Preste atenção no que o mundo diz. O mundo diz assim: se te fizerem o mal para você, faça o mal também. Vingue-se, é assim que o mundo diz. Faça vingança com as suas próprias mãos. É assim que o mundo diz. Mas o meu Jesus diz assim: pague o mal com o bem. Se te fizerem mal, faça o bem. Nunca pague com a mesma moeda, faça o bem. O mundo diz assim: se é teu inimigo, então que morra. Se é meu inimigo, então que ele morra, que ele vá para a cadeia, que ele apodreça lá, que ele morra. Jesus disse assim: se é teu inimigo e ele tiver sede, dá de beber para ele, e se ele tiver fome, dá de comer para ele. O mundo diz assim: se te persegue, persiga também. Se tentaram te derrubar, se tentaram puxar o teu tapete, puxe também. Quando você tiver uma oportunidade, faça o mesmo. Mas Jesus diz assim: ore por aqueles que vos perseguem. Se tem alguém te perseguindo, obedeça o que a palavra de Deus diz. Eu ouço pessoas dizendo: pastor, eu estou vivendo debaixo de uma perseguição, estou sendo perseguido, lá no meu trabalho eu sou perseguido, lá não me aceito. A Bíblia diz o que fazer. Nunca pague com a mesma moeda. O mundo diz: seja o maior e seja o melhor a qualquer custo, a qualquer preço, seja o maior e seja o melhor. É isso que o mundo diz. Mas Jesus diz assim: se você quer ser o maior, seja o menor entre todos. Então tudo que a Bíblia diz é contrário ao que o mundo diz. Por isso que eu olho para o texto de Romanos e vejo uma força tremenda que vem nos provocar para nós não nos conformarmos com este século.
Mas aí Paulo prossegue dizendo, mas transformai-vos. Então ele fala, não se conforme, mas também não viva em um ambiente escondido, esperando que algo aconteça. Você é objeto de transformação para o mundo. Não se conforme, mas não fique na defensiva. Você foi chamado para transformar. O texto diz, transformai-vos. Mas como transformar o mundo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente. A minha mente, a tua mente é o maior campo de batalha. É onde as batalhas, é onde os conflitos acontecem em mim e em você. Todos nós somos bombardeados a todos os momentos aqui dentro, na mente. E é justamente aí na mente que você precisa vencer. É justamente aí na mente que você precisa ter o autocontrole. Existe uma lei que diz que é uma lei de autocontrole mental. Quando você assume o controle da tua mente e diz, aqui quem manda sou eu. Aqui sou eu que mando. Então eu não faço aquilo que as informações estão vindo na minha mente. Eu luto contra aquilo que é mal, fazendo o bem. Mas tudo começa aqui, no campo de batalha, na minha mente e na tua mente. E muitas pessoas têm sido sabotadas pelas informações que têm recebido na mente. Mas pastor, eu senti no coração. Sentiu, mas você viu no que deu? Pastor, eu achei que era Deus falando. Mas eu te falei que não era por esse caminho. Você foi e olha só no que deu agora. Mas pastor, aqui dentro alguma coisa falava. Mas falava, mas não era Deus. Muitas pessoas sendo sabotadas pelas informações que recebem na mente. E existem pessoas que querem mudar o mundo, mas não são capazes de mudar a si mesmo. O Evangelho é uma proposta de mudança de vida, amados. Nós não estamos aqui pregando o Evangelho de brincadeira, não. Nós não estamos aqui passando tempo, não. Nós estamos aqui para pregar transformação e mudança de vida. Nós estamos aqui para que você experimente não somente a boa e nem agradável, mas para que você viva a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas para isso você não pode continuar vivendo essa vidinha tua, debaixo de influências mundanas. Você precisa aqui, na tua mente, dizer, a partir de agora eu que mando. Não são mais as influências de fora, não são mais as influências do mundo que têm o controle. Eu tenho o controle, e sabendo o que é certo agora, farei o que é certo. Ai pastor, assim não, é muito forte, está doendo. É melhor doer agora. É melhor ficar vermelho por 1 minuto do que depois ficar vermelho uma eternidade inteira. Então Paulo nos chama para uma transformação na mente. Há 2 tipos de pessoas que não mudam, disse um pensador. 2 tipos de pessoas que não mudam. Uma delas são os tolos. Esses não mudam. E diz esse pensador que a outra delas são os mortos. Mas haja visto que há uma controvérsia em relação aos mortos, porque até os mortos estão mudando. Porque Jesus diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem morto passando da morte para a vida em Cristo Jesus aí. Enquanto alguns estão achando que estão bem vivos, mas não estão. Então 2 tipos de pessoas que não mudam. Os mortos e os tolos. Mas nós precisamos mudar. E existem 2 maneiras de mudar. Preste bem atenção. 2 maneiras para que você mude. A primeira dela, você pode mudar pelo desejo de mudar. Eu percebo e eu entendo que eu preciso de mudança. Não dá mais para viver a vida desse jeito. Não dá mais para continuar dessa maneira. Então eu mudo pelo desejo. Mas essas pessoas são minoria. Apenas 5% dessas pessoas, seguindo algumas pesquisas, dizem que vão buscar mudanças por desejo. Quando tudo está bem, então eu entendo que realmente eu preciso de uma mudança, de uma renovação, e eu vou em busca dessa mudança. Mas a maioria das pessoas mudam por desespero. 95% das pessoas mudam somente em uma hora de desespero. Quando tudo já foi, que nem diz um amigo meu, depois que a vaca foi para o brejo. Aí a pessoa quer mudar, mas às vezes é tarde. Quantos casamentos, quantas famílias que terminam, porque
o marido ou a mulher ouve a palavra de Deus, o camarada fala, não, enquanto ela está dentro de casa, aí eu continuo sendo o mesmo, e não muda, mas depois que rompe, depois que termina, aí o cara vem dizer assim, mas eu quero mudar, pastor, agora eu vou mudar, agora você pode até mudar, mas agora é tarde. Então eu venho provocar o teu coração nesta noite, muda enquanto é tempo de mudança. Você precisa mudar, porque o Evangelho é essa proposta de mudança. Mudança de pensamento, mudança de ideias, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de vida e mudança de destino. É isso que Paulo está provocando. Ele começa a carta aos Romanos dizendo, há uma geração pecadora, homem com homem, mulher com mulher. Se você ler Romanos 1, você vai se assustar. Mas aí depois ele vem dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas você precisa mudar. É tempo de mudança. Eu venho nesta noite dizer para você, por favor, deixe que o Espírito Santo molde o caráter de Cristo na tua vida. Permita que o Espírito Santo se incline diante de algumas situações, porque a maioria das pessoas que mudam por desespero, elas não aceitaram uma palavra no momento oportuno, elas não se inclinaram no momento oportuno, e aí então não mudaram, e aí na hora do desespero, elas vão correr atrás de uma mudança. Mas talvez você está me ouvindo nesta noite e ainda dá tempo de mudar. Nós precisamos mudar as nossas ideias, pensamentos. O Evangelho é poderoso, é transformador. Quando eu aceito Ele no meu coração, na minha mente, tudo se faz novo. E nós precisamos viver esta vontade de Deus. Eu percebo também nesse texto que Paulo nos provoca a viver níveis de excelência maiores do que o que você já está vivendo. Ei, me escute. O que você está vivendo não é tudo. Aliás, o que você está vivendo não é nada perto daquilo que Deus tem preparado para você. O próprio Paulo diz assim, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Mas às vezes nós estamos vivendo a nossa vidinha terrena aqui de 70, 80, 90, no máximo 100. Quem dera vivesse 100. E aí nós nos achamos donos de uma vida achando que isso é tudo. Não é tudo. Deus tem níveis mais excelentes para você. Aleluia. Você pode dizer para alguém isso aí, fala assim para ele assim, ó, diga assim, Deus tem algo mais excelente para você. Agora o interessante é que isso não importa o nível que você esteja. Porque talvez você olha para mim aqui em cima e pensa assim, poxa, quem me dera um dia chegar ali onde o pastor Deva está. Mas onde eu cheguei ainda não é tudo, tem muita coisa para cima. Tem muita coisa para ser vivido. Mas talvez para você já seja um sonho. Empregar um dia em uma igreja maravilhosa, linda como essa. Talvez para você seja apenas um sonho. Eu venho te dizer nesta noite que Deus tem níveis mais excelentes. Paulo diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam experimentar. Experimentar o quê? O texto diz, qual seja a boa. Algumas pessoas estão vivendo a boa e estão se dando por satisfeita. Poxa, a minha vida está boa, está maravilhosa. A boa é boa, mas não é agradável ainda. A boa é boa, mas às vezes é só boa para você e ainda não agrada a Deus. É boa. Mas então ele nos chama a um outro nível mais excelente, agradável. A agradável é agradável, mas ainda não é a perfeita vontade de Deus. Então ele te provoca a viver, para que você saia da boa, e caminhe pela agradável
e possa alcançar a perfeita vontade de Deus para a tua vida, porque quem encontra a verdadeira, a perfeita vontade de Deus, pode se dizer assim: eu estou no centro da vontade de Deus. Então existem níveis, dentro do reino de Deus, Deus nos abençoa por medidas, por níveis, e você não pode se dar por satisfeito com aquilo que você está vivendo. O texto está te provocando: entra em um outro nível, sai desse nível e vai para cima, porque existe algo mais excelente aí para cima. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Lucas 6,38: dai e dar-se-vos-á, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. São níveis de medida. Agora a pergunta que eu te faço nessa noite: talvez você esteja vivendo somente a recalcada e está se dando por satisfeito? Não é melhor viver a transbordante, porque daí você é abençoado e pode abençoar dezenas e centenas de outras pessoas? Então existem níveis. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo de número 8, a Bíblia conta a história, a parábola de um semeador, e diz assim a palavra, que o semeador saiu a semear. Então ele vai lançando a sua semente, uma semente cai à beira do caminho, e a Bíblia diz que caindo à beira do caminho, as aves vieram e comeram as sementes, mas o semeador não para, então ele continua semeando, e ele vai lançando a semente, outra semente cai em um solo rochoso, em meio aos pedregulhos, em meio às pedras, e por não achar terra neste lugar, as suas raízes não foram profundas, e então logo vindo o sol secou, e aí então matou essa planta. A semente não conseguiu produzir. O semeador não desiste, ele continua semeando. E aí então diz que a semente caiu no meio de espinhos. E então os espinhos sufocaram essa semente, não permitiram que ela crescesse e produzisse os seus frutos. E o texto diz assim: enfim, uma semente caiu em uma terra boa. Eu estou pregando aqui nesta noite, mas eu estou crendo que a semente, que é a palavra de Deus, cairá numa terra boa, que é o teu coração. E a Bíblia diz que caindo em uma terra boa, a semente produziu 30, diga comigo, 30, 60 e 100 por um. A semente caiu na mesma terra, uma terra boa, mas produziu em níveis diferentes. Produziu 30, produziu 60 e produziu 100 por um. Eu olho para a Bíblia e vejo Isaac lançando a semente em uma terra seca, em um tempo de escassez que não chovia. Mas também olho para a vida de Isaac e vejo um homem temente a Deus e obediente a Deus. Um homem temente a Deus e obediente à palavra de Deus, com certeza colherá a medida de 100 por um. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e colheu no mesmo ano 100 por um. Então veja bem que ele não colheu 30 e nem 60. Ele colheu 100. Mas o que eu acho muito interessante nisso aqui, preste atenção em mim, é que as medidas de 30 e de 60, elas são múltiplas. Veja bem que de 30 passa para 60, e o múltiplo seria 90, sim ou não? Agora, por que o número é 100 e não 90? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque Deus acredita mais em você do que você acredita nele. Pastor, mas eu não entendi ainda. Quando Deus encontra alguém obediente, alguém que é fiel, alguém que é comprometido, Ele permite que até o dele passe pela sua mão, porque Ele sabe que você vai devolver. Eu estou falando de níveis de medidas. Então não se conforme com a medida em que você está vivendo. Não pense que o que você está vivendo é tudo. Deus tem mais.
O pastor Jacques, hoje de manhã, ministrando, disse um texto que eu falei, poxa, Paulo disse assim, quão miserável eu sou se eu achar que isso aqui, esse mundo terreno é tudo. Isso não é nada perto e nem comparado à glória de Deus que há de se revelar em nós, em Cristo Jesus. O que Deus tem para a minha vida e o que Deus tem para a tua vida é algo extraordinário, é algo excelente. Mas pastor, como eu experimento isso? Pastor, como eu vivo isso? Não se conforme com este mundo. Você foi chamado para transformar, através da renovação da tua mente. Através das informações que você está recebendo e você recebe desse altar, quando você coloca em prática. Tudo começa a ser transformado em você, para depois ser transformado através de você. O que Deus quer fazer, não é somente na tua vida. O plano de Deus não se limita apenas em você. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele olha para dezenas e centenas de pessoas que virão atrás de nós. Por isso Ele quer que você mude. Por isso Ele quer que você sirva a Cristo, por isso Ele quer que você mergulhe no Evangelho e se entregue de uma vez por todas, porque Ele já está vendo a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você verdadeiramente crê, quando você verdadeiramente mergulha no Evangelho, então a transformação na tua vida, e a transformação através da tua vida, vai alcançar os teus, vai alcançar tua casa, vai alcançar tua família, vai alcançar os teus amigos, vai alcançar teu bairro, vai alcançar Sinop, e as pessoas saberão que você foi mudado, que você foi transformado pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Eu olho para esse homem chamado Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, e eu me impressiono com ele, pelos níveis excelentes que ele viveu. Ele escreve assim, na carta de 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, conheço um homem, que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, mas este homem, ele subiu até o terceiro céu. Ele não se deu por satisfeito no primeiro nem no segundo, mas ele alcançou o terceiro céu, e ele diz assim, e ele foi até o paraíso de Deus. Ele alcançou o paraíso de Deus, ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas extraordinárias, na qual ele diz assim, que não são nem lícitas de falar, porque muitos não vão acreditar. Mas este mundo espiritual está preparado para nós. A nova Jerusalém espiritual está preparada para nós. E o projeto de Deus é que você um dia esteja lá. O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é que você comece a sonhar com isso desde já. É que você comece a desejar isso desde já, porque existe um nível extraordinário e mais excelente para que nós possamos viver em Cristo Jesus. Existe uma vida eterna preparada para nós. Existe uma vida eterna preparada para você. Então não se satisfaça, não se dê por vencido com as informações que esse mundo traz. Não se satisfaça com o que nós estamos vivendo aí fora. Você foi chamado para ser um agente de transformação, através da renovação da tua mente em Cristo Jesus.